Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui, únicos, no sexto episódio e também último da minissérie Falcão e o Soldado Invernal. E sim, podemos agora definir como uma minissérie e não uma primeira temporada de uma série. The app says it's this way. Let's go. Mercy bears richer fruit than strict justice. It's a great app. Thank you. Lincoln? Really? Great man, great quote. Not when you say it. Pois bem, pessoal, chegamos ao encerramento então aqui desta série que não pode mais ser chamada de série, porque literalmente ela não tem como ter uma continuidade se ela precisa mudar de nome. Afinal de contas, Falcão agora é um Capitão América, e se vai mudar de nome, então é um outro produto. Ficamos então com uma minissérie por aqui, depois quem sabe começa a primeira temporada de Capitão América e o Soldado Invernal, ou quem sabe Lobo Branco, que pode ser também bem interessante. Ok, mas vamos falar sobre estruturas de série. Lembram um certo tempo, muito no passado, onde tínhamos os filmes da Marvel e a gente queria, podia ter uma série na televisão, né? Pois é, minissérie, quem sabe? Podia também. Mas afinal de contas, enfim, teve lá na ABC os agentes da S.H.I.E.L.D. E aí todo mundo ficou empolgado, caramba, vai ser bastante interessante. Só que não foi. Porque literalmente a série foi produzida para um público, ou especificamente o texto foi escrito para um público adolescente. Necessariamente, não precisavam ser os adolescentes, os espectadores. Podia ter, claro, os macaco velho, tipo eu, né, que curtia séries, os quadrinhos, ouvindo cinema, enfim, não importava. O que valia é que o texto do Agentes da S.H.I.E.L.D. eram bastante fraquinhos, porque eles nunca chegavam num certo, principalmente, tom que havia lá no cinema. Era muito diferenciado. Eles necessariamente tentavam pegar a audiência de outras séries de super-heróis, claro, da Warner, a concorrente, a distinta concorrência da DC, que já produzia uma coisa bem para adolescente mesmo. Eles tentavam emular aquilo sem muitas grandes diferenciações. Claro, puxavam um tonzinho ou outro dos filmes do cinema, mas não chegava a uma grande diferença de fato. Aí quando vieram as séries da Netflix, todo mundo falou, agora sim vai dar tudo certo. Só que não, porque na verdade o tom proposto para essas novas séries se assemelhava não às séries da DC, mas aos filmes no cinema, ou seja, aquela coisa mais sombria, mais soturna, muito mais séria, o que também ficou muito diferenciado daquela pegada que havia nos filmes do cinema da Marvel. Mas tudo bem, foram séries que começaram bem, principalmente as do Demolidor, mas depois elas foram esfriando e acabaram sendo uma coisinha bem meio dispensável. Ninguém mais quer lembrar daquilo, para falar a verdade. Já torcendo para uma nova versão, aí sim dentro essa proposta da Disney Plus, que acerta sim no tom referente às coisas do cinema. Bom, mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero dizer que, na minha opinião, esse encerramento aqui de Falcão, Soldado Invernal, este episódio, esse sexto, ele tem um tom que assemelha muito, não ao que a gente viu nos 5 episódios anteriores e também não ao que a gente viu com WandaVision. Ele está idêntico aos episódios dos Agentes da S.H.I.E.L.D. Pois é, aquela pasmaceira de ação e conclusão que não chegam a lugar nenhum e fazem com que o produto se torne algo frio, distante, que a gente não consegue se identificar, literalmente porque ele perde o seu tom, ele tenta agradar um certo público e não necessariamente finalizar as temáticas que ele propôs no seu início. Pois é, uma questão de pegada, de apresentar para a gente literalmente algo que parece que a intenção é nos agradar, mas no fundo acaba não cumprindo esse objetivo e tem um efeito exatamente ao contrário. Sim, eu considero esse encerramento aqui completamente frio, completamente burocrático. Toda a inspiração que havia nos 5 primeiros episódios eu não encontrei aqui quando assisti esse encerramento. Simplesmente algo, para mim, chato. Muito do chato. E olha que todo episódio inicial, aliás, não só o inicial, né, praticamente até a metade dele foi pura ação e pegando exatamente o gancho do 5º episódio, o seu encerramento, que era aquela tomada lá daquele prédio com o comitê lá sobre os assuntos refugiados. Carl e seus acólitos estavam tentando resolver a questão de alguma maneira, que aqui a gente descobre nesse episódio
e a Carly quer chegar às últimas consequências. Se precisar, a gente mata todo aquele bando de engravatados, sem nenhum remorso. É interessante a gente notar de novo que o pessoal que está com ela, eles ficam assim meio, peraí, a gente vai chegar a tanto? E a gente precisa lembrar que no episódio passado um deles, né, falou, pô, a gente vai negociar com criminosos, e a Carly rebate. Você não está sabendo? Nós já somos criminosos. Sim, são, mas não são daqueles de últimas consequências o que ela quer realmente fazer. E quando isso aconteceu, teve esse troca de olhares, eu pensei, esse pessoal vai trair a Carly, o que vai ser bastante interessante. Bom, isso não ocorreu, nós já sabemos. Enfim, o que vale é que toda essa ação de tomada lá daquele pessoal foi um despropósito, para falar a verdade. Só um motivo de ter ação aqui, e muita ação neste encerramento. Aliás, em 3 frentes, né? Porque de um lado foi o Falcão, Capitão América, do outro lado foi o Buck, Soldado Invernal, e numa terceira via ali a Sharon Carter, que apareceu ali também do nada, meio atuando como pró e contra os nossos heróis. Naquela situação também que não acrescentou nada também para a personagem em si. Na verdade, eu achei a ação mais ou menos. Eu sei que muita gente vai ter dito que, caramba, finalmente um episódio eletrizante com ação sem parar, só que em vários momentos eu considerei que não estava muito interessante, os movimentos das lutas, os tiros, porradas e bombas não eram muito funcionais. Eu realmente achava assim, tá. Porque eu já estava com aquela coisa, aquela sensação, eles estão fazendo como faziam lá nos Agentes da S.H.I.E.L.D., aquela pasmaceira que engana bem, para quem não fica prestando atenção. Mas se você prestar ali uma coisinha ali, outra colar nos detalhes, você fala, caramba, eles não estão chegando a lugar nenhum, só estão gastando o tempo aqui desse episódio, que inclusive foi até mais curto que o anterior. E eu realmente pensava que esse episódio ia estourar a barreira de 1 hora e tralalá, mas não foi oferecido nada demais. Na verdade, a gente pode considerar que as resoluções das batalhas, digamos assim, do que aconteceram por aqui, foram muito fracas em comparação ao que a gente viu com WandaVision, que tinha as pegadas inteligentes. Lembram, né, quando a Wanda fez lá a questão das runas e depois com o Visão ele ganhou no papo intelectual do Visão Branco? Pois, não teve nada disso aqui, apenas ação pura e simplesmente. Ok, era a proposta da série, mas podia ser mais cheio de detalhes, o que não foi o caso realmente. E você percebe também fácil, caramba, só tem perseguição, ataque, revide, defesa, aqui, acolá. Até aparece um certo John Walker ali no meio também, meio perdidão naquela ação toda. E fica por isso, até finalmente acabar com tudo, quando Carly, enfim, é morta e seus acólitos são detidos. Acabou por aí. É aí sim que começa a parte boa, então, da série, que é as questões temáticas. E vai logo de cara, direto, naquele embate entre o Sam, agora um Capitão América por definição, autoproclamado, talvez digamos assim, com aquele presidente lá do comitê, onde ambos estão se digladiando ali de uma forma que não vai chegar a lugar nenhum. Aquele discurso do Sam é tão vazio quanto do presidente. É uma coisa óbvia de ser percebido. Ele não está propondo uma solução que seria algo parecido com o que a própria Carly tentou, só que não havia mais pacífica na base do diálogo. Mas no fundo, aquilo não serve para nada, para falar a verdade. Discurso vazio dos dois lados. É fácil perceber que aquilo não tem sentido, não resolve o problema e principalmente não encerra a temática que a própria série colocou como de destaque para ser desenvolvido por aqui, porque tirando as ações de super-heróis, essa série tinha uma grande força justamente por causa disso, porque ela pegou uma temática interessante, puxada lá dos filmes dos Vingadores, e desenvolveu aqui e relacionou com algo muito válido. Só que aqui, exatamente nessa resenha desse 6º episódio, eu não vou me aprofundar muito nisso. Eu vou deixar para o vídeo que eu vou fazer semana que vem, que é o apanhado geral desta minissérie. Aí sim, eu vou tocar mais nessas questões, ver se deu certo ou não. Por enquanto eu digo que não funcionou. Se você achar que sim, foi um grande discurso do Sam, que resolveu o problema, não tenho como duvidar de você. Ok, mas para mim foi completamente inútil o que ele disse. Como também foi muito tolo aquela conversa final, ou primeira, né, entre a Carly e a Sharon Carter, onde a Sharon Carter se revelou como a vilã, a
Mercador do Poder, ou num português mais bonito, né, a Mercadora do Poder. Mas vamos combinar, né, que alguém ficou emocionado com essa cena onde foi revelado exatamente que Sharon Carter era a vilã da minissérie? Não, né, porque primeiro que tudo já foi telegrafado desde o primeiro episódio, naquela oportunidade onde se colocou essa figura mítica do Mercador do Poder e ele não foi mostrado em cena, sequer um retrato, um desenho, nada. Isso é um belo de um clichê. Quando acontece isso, é fato. Você pode ter certeza que, já que não revelou a face do cidadão, com certeza é uma figura conhecida daquela série, daquele filme, de qualquer coisa. E hoje em dia, quando também se faz esse mistério, pode ter certeza, além de ser uma pessoa conhecida, também é uma persona feminina. E justamente a Sharon Carter já havia aparecido num relance lá no bar daquele prédio. Ou seja, antes de ter a oportunidade de se falar a respeito, quer dizer, já estava se falando do Mercador do Poder desde aquela cena lá na ponte de Madripoor. Ou seja, era ela. Tudo já se conectava, bastava você ter uma conexão lá tico e teco e você deduzia, foi telegrafado pra gente que Sharon Carter era Mercador do Poder o tempo todo. Ou seja, essa cena aqui nesse episódio foi simplesmente pífia, não serviu pra nada, não chocou ninguém. Quem não prestou atenção é que, caramba, Sharon Carter é Mercadora do Poder? Nunca pensei nisso. Não, né? Mas em si, a cena das duas é que foi mais ridícula ainda porque não serviu para desenvolver nenhuma das duas personalidades. Simplesmente porque a Carly veio com aquele discurso meio que sintetizava praticamente tudo que estava acontecendo ali. Que era, né? Você se sentiu traída pelo mundo e quer destruí-lo. Eu quero consertá-lo. Que coisa mais bocó. Não tem como definir de outra maneira justamente esse encontro das duas que resultou numa questão tola e não serve para nada, para falar a verdade. Acrescenta alguma coisa às duas personagens? Bom, a Sharon Carter ficou praticamente anulada, né? Se estava uma tentativa de querer engrandecer o seu personagem nessa exposição do seu poder, e a única coisa interessante que a gente pode considerar é que realmente naquilo que ela coloca, eu sou muito mais poderosa do que você, que tem o soro do super soldado nas suas veias. Claro, porque ela tem conexões políticas. É uma coisa realmente que dá para a gente considerar que a gente pode considerar um vilão forte. É tipo o rei do crime, digamos assim. Você não precisa ter força, você precisa ter influência com as pessoas certas. Aí tudo bem. Ou também se alguém tinha alguma dúvida, né? Em momentos antes, né? Que ela seja uma vilã, né? Em momentos anteriores ela tinha matado lá um daqueles cidadãos lá que tem um dos acólitos da Carly, que tem o super soro com aquela coisa lá gosmenta que deforma o complemento do cara. Ou seja, ali ela já declarou que ela não simplesmente neutralizou pacificamente um sujeito, matou mesmo. E ponto final. E só para já emendar o que vai ser lá depois a cena intercréditos, onde ela tem o perdão que ela tanto desejava, ou não mais desejava na verdade, mas foi uma promessa do Sam. Ele ajeitou os pauzinhos e conseguiu com que o governo, que é sempre aquele cara lá, né, aquele presidente que já era do comitê de repatriamento, estava envolvido com as questões do super soldado, do Capitão América, e também ali também para perdoar ela. Mas o que é esse sujeito? Ele é o bambambam do mundo inteiro, dos Estados Unidos que eu digo? Enfim, perdoou ela e ela já se comunicou como uma futura vilã também. Parece que, eu acho que todas as séries aqui da Marvel, minissérie, da Disney Plus, vai oferecer novos vilões para o futuro. Ou, especificamente, né, novas vilãs. Porque se antes tivemos Feiticeira Escarlate, agora temos a Mercadora do Poder. Bom, mas vamos falar então do personagem principal aqui, que é o Sam, claro, o Capitão América, o novo Capitão América, que sim teve uma apresentação bem estilosa, né? Entrando pela vidraça ali do prédio, mostrando enfim o seu novo, não só não, a gente pensava que ia ser as novas asas, né? Que estava lá dentro daquela caixa vinda diretamente de Wakanda. Havia uma possibilidade também de ser um novo escudo, não necessariamente circular, mas na verdade era sim umas novas asas, claro, com certeza de vibrânio. Mas o que era principal ali, que era o novo uniforme do Capitão América, que tem a ver, claro, com o uniforme que o Sam usou lá nos quadrinhos, o que é bem bacana, com certeza. Mas realmente, né, uma entrada completamente triunfal, teve aquele toque musical também para ficar bem impactante. Só que exatamente esse toque musical foi uma coisa que foi
muito usada depois, em outros momentos, acho que em 2 ou talvez 3, foi enfatizado. Capitão América. Capitão América. Capitão América. Não precisava. Depois daquela apresentação realmente impactante, o grande visual novo do Capitão América, na figura ali do Sam, já era o suficiente, a gente já entendeu, ele é o super-herói, ele é o personagem protagonista dessa minissérie que tem 2 protagonistas. E aliás eu já puxo para falar então do Bucky, que simplesmente outra coisa que foi completamente jogada meio que ao léu aqui nesse episódio, e na verdade a gente já tinha sido telegrafado de qual era o desfecho do arco narrativo do Soldado Invernal, ou do Soldado Invernal tentando se redimir de tudo que ele fez de errado. Bom, eu tinha reclamado lá no episódio passado que aquele papo entre os dois, Sam e Bucky, a respeito dos males que o Bucky fez quando foi um Soldado Invernal, aquilo tudo a psicóloga já havia dito lá no primeiro episódio. Era apenas um repeteco, não havia nenhuma informação nova. A conclusão era óbvia, ele precisava ir às pessoas que ele havia ferido, ou seus parentes mais próximos, e confessar: olha, eu matei alguém ali no meio do meu curso de Soldado Invernal. Era a única coisa possível, e foi exatamente o que ele fez aqui. Qual foi a novidade? Nenhuma. Ou seja, o arco do Bucky foi fechado, principalmente do protagonista, co-protagonista aqui da minissérie, de forma ridícula. Num desfecho pífio, completamente sem graça, anticlimático também. Não havia necessidade, a gente já sabia. Excesso de informações que já estavam sendo expostas e foram muito repetidas aqui nesse episódio derradeiro. Outra coisa a gente pode pensar em relação, por exemplo, ao John Walker, que retornou lá com seu escudo de ferro velho. Que diabo foi aqueles latão que ele usou lá para fazer aquele escudo, que até resistiu bastante, né? Mas ficou todo deformado depois ali no momento final. Qual foi a coisa exata dos roteiristas da aparição aqui dele para fechar o seu arco narrativo? Basicamente ele ficou naquela, tô ajudando ali o Bucky, mas não sei qual é a minha função exata naquela situação. Foi acrescentada alguma informação nova a respeito do John Walker? Não. Coisa que a gente não sabia antes, por exemplo, em relação lá à Condessa, de novo ela apareceu, mas só ficou estabelecido de novo que eles vão trabalhar junto mais uma vez em época futura. Só isso, nada demais. Ele ainda termina lá tudo pimpão, né? Bom, sim, teve uma diferenciação que quando ele estava lá perseguindo a Carly, tentando, talvez, claro, eliminá-la, ele desistiu para poder salvar as pessoas que estavam lá dentro daquele carro forte. Só isso, um ato de heroísmo, só para provar: não, eu não sou mais um vilão. Quer dizer, ele não era um vilão, ele não era um herói que fez um ato completamente errado. Foi perdoado, ok, mas ficou por isso mesmo tudo que tem a respeito de John Walker aqui na série. Também uma coisa, outro elemento que derruba esse episódio. Já são quanto? 3 que eu falei até agora? Enfim, é uma coisa atrás da outra que não acrescenta nada. Sim, tem muita gente que vai achar esse episódio sensacional, mas ele não é. Bom, as questões então do Sam com o Isaiah Blenderly. Também foi uma coisa meio esquisita. Claro, ele fez tudo aquilo que o então novo amigo agora não acreditava que era possível um negro fazer dentro dos Estados Unidos da América. Ok. Bom, no fundo, ainda bem que ele não mudou completamente de ideia, né? O Isaiah, ele não tem essa sensação, tudo bem, você conseguiu fazer isso, mas você ainda vai ter muitas e muitas dificuldades. Realmente, ainda bem que ele não torceu, né, o pensamento e falou: não, ainda bem que você conseguiu, porque era isso mesmo que eu queria. Ele não queria, né? Exatamente, ele até vendeu a ideia para Sam dele nem cogitar em tentar ser um Capitão América, porque ele iria se ferrar. Mas a solução dada também para fechar o arco narrativo do Isaiah também foi um pouquinho forçada. A estátua dele lá dentro do Museu do Capitão América para redimir alguma coisa do passado foi algo meio forçado, meio coisa de quem tem costas quentes, ou seja, ele conseguiu chegar na pessoa certa, faça uma homenagem para esse cidadão que foi sim importante. Mas e daí? Pela causa em si, aquilo ajuda de alguma forma? Não. Do mesmo jeito que aquele discurso do Sam para com o presidente lá do comitê
São duas coisas que não combinam com o discurso da série. Ela prometia, assim, discutir esses assuntos e tentar achar soluções interessantes, mas no fundo, nesses dois momentos, não deu em nada. E principalmente aquela estátua lá dentro do museu só serviu para a pessoa do Isaiah e um pouquinho também para o seu sobrinho. Acabou, ficou por ali. Isso não estende a todo o outro pessoal negro dos Estados Unidos. E sim, vamos combinar, né? Toda a questão da Carly, que defendia aquela coisa de um mundo, um povo, é uma correlação direta, claro, com os brancos e negros dos Estados Unidos. Todos devem ser um povo apenas dentro deste país. A comparação é bastante interessante, mas a série, de novo, ela pecou em explorar isso, mesmo tendo isso como uma grande matemática. Era a principal, era a única. Para falar a verdade, o resto era apenas coisa de típico em filmes de super-herói. Então os assuntos importantes foram expostos lá nos primeiros 2 episódios, foram esquecidos um pouquinho, retomados ali no miolo, e agora, aqui no seu desfecho, ganha uma finalização bem meia boca. É isso que eu estou criticando bastante aqui também nesse episódio. Ficou mais num papo furado. Bom, e o final da Carly? Ela acabou sendo vítima de uma vilã, não de um super-herói. Vamos prestar bastante atenção. Como também o outro vilão que tinha aparecido lá, o Batroc, também foi eliminado pela Sharon Carter. Ou seja, tudo caindo nas mãos dos vilões mais uma vez, né? Nessas séries, nesses filmes, nunca se coloca realmente o herói fazendo o golpe final que até salva a pessoa. Por exemplo, quando a Sharon Carter atira no Batroc, ela está, claro, assassinando, porque ali foi uma questão de chantagem, ela eliminou o inimigo. Já na outra situação, onde ela atirou na Carly, na verdade, ela estava agindo em defesa do Sam, que estava completamente rendido ali no chão e ia ser morto pela Carly. Então ela matou ela, não tem problema, não há um crime, por exemplo, ali. Mas nunca se faz esse tipo de reação à violência nas mãos de um herói. É coisa muito clichê também. Mas o que pega pra mim nessa resolução da Carly é que ela, depois na cena seguinte, ressurge vinda dos céus, pois um anjo, o Falcão, pousa ali no chão com ela nos braços, como se fosse a maior das inocentes. Mas não, ela é uma pessoa daninha completamente, como bem descreveu o Barão Zemo, como bem escreveu também os seus companheiros de luta. Eles estavam com medo já das atitudes, dos pensamentos malignos que ela possuía. Ela não era uma pessoa boa de maneira alguma, ela não era inocente, jamais, nunca foi pelo jeito, né? Porque se o super soro faz aumentar, intensificar o que a pessoa já é de fato, ou seja, aquela cena do Sam descendo como um anjo, trazendo a inocente que morreu por causa do mundo, completamente pavorosa essa exposição. Pois no fundo, ele é mais vilã do que a própria Sharon Carter. Afinal de contas, a gente viu a Sharon Carter matando aqui nessa série inocentes completos, amarrados dentro de um edifício que ela meteu um carro-bomba? Acho que não, né? Ou então ela matou num jogo de lutas ali, golpes para lá, golpes para cá, alguém quebrando sua espinha numa coluna? Acho que ela também não fez. O que ela fez de coisas vilanescas foi duas, e uma era completamente defensável, né? Bom, a primeira, repetindo de novo, ela matou um inimigo que estava ali chantageando ela, e a segunda, ela reagiu em legítima defesa do Sam. A maior vilã aqui desse episódio, da minissérie, é sim a Carly, e ela foi colocada como uma inocente que sofreu pelo mundo, ou seja, aquele discurso que o meio corrompe o homem. Coisa completamente horrorosa. São as pessoas que são erradas, não é o meio que corrompe as pessoas. Enfim, esse episódio completamente mal ajambrado, que vende ainda ideias erradas, que vendem soluções pífias, aliás, soluções que não são soluções, são apenas papos furados o tempo todo. Fomos apresentados com elementos aqui, que não condizem com 5 episódios anteriores dessa série, que era sensacional por discutir
temáticas muito interessantes, daquelas que a gente fazem pensar, caramba, que situação difícil da gente lidar, não tem exatamente uma solução, e aqui foi o propósito, uma solução. Sam deu uma solução, vocês precisam resolver a questão lá dos refugiados, mas não é assim, tá, mas qual que é? Ele só colocou uma coisa ali, mas não expôs exatamente o que precisava fazer, ou seja, ele não deu solução, ele só bancou uma pessoa que estava dando uma solução, que estava sim em prol dos outros. Também um discurso meio furado que foi apresentado aqui nesse último episódio. Enfim, algo completamente desastroso que foi exposto nesses últimos 60 minutos, nem isso, né, que não chegou a 1 hora. Esse episódio, o 6º, derradeiro, da minissérie Falcão e Soldado Invernal, é simplesmente chato pra tetel, consegue enganar bastante gente, mas com certeza, acho que muita gente consegue perceber daqui a um tempo que ele não diz nada, espero, realmente. Isso, nem de longe, foi um bom produto, principalmente comparando com o que veio antes, e até também com o WandaVision, que tinha uma outra pegada, mais família, mais sentimental, perde para qualquer episódio de WandaVision, que foi mais ou menos aqueles que estavam bem repetitivos, né, meio cansativos. Esse aqui ele não combina com a própria série onde ele está. Enfim, para esse 6º episódio derradeiro da minissérie, eu atribuo apenas 2 asteriscos. Isso não faz com que a série seja menor, não. Para mim é uma das melhores séries, então, da Disney Plus, da Marvel, por aqui. Sim, claro, podia até superar. Eu achei que ela ia ficar acima da WandaVision fácil. Esse episódio, mesmo sendo pavoroso, eu não vou dizer que por causa dele a série é ruim. Não, a série é muito boa, sensacional. O Sam como Capitão América é muito bom. E as coisas já esperadas. A série no fundo, bom, mas isso eu vou deixar para minha resenha lá da semana que vem a respeito da série inteira, minissérie inteira. Esse episódio é ruim de doer, mas não prejudica o aspecto geral de Falcão e Soldado Invernal. Uma grande minissérie sensacional com boas temáticas. É isso.